Fala, nação havaiana, vídeo novo no canal, como você já viu no título, analisando os dois novos jogadores que voltaram de empréstimo ao Avaí, o Anderson e Gustavo Simões. Então já vai deixando o seu like, vê se você está inscrito no canal. Também, claro, se puder dar essa moral de virar membro do canal, claro, R$ 4,99. E também tem uma nova função aí no YouTube que é hypar. Então você que está vendo pelo celular, passa os comentários para o lado e hype esse vídeo, nos ajude. Então, antes de começar esse vídeo, passar no novo parceiro aí do nosso canal, a Bet Nacional. Então, o QR Code. E também a gente vai deixar o link nos comentários para você se cadastrar lá na Bet Nacional. Lembrando que é uma plataforma regularizada de apostas, então segue a legislação aqui do Brasil. Então, se você tem mais de 18 anos, claro, e gostaria de fazer uma aposta esportiva, se divertir, não é investimento, apostar aí com futebol, Bet Nacional apoia aqui o Isto é Avaí. Passar nas odds do próximo jogo do Avaí, o jogo entre Volta Redonda e Avaí, né? Melhor dizendo, o Avaí vai ser visitante contra o Volta Redonda. O Avaí como azarão, né? As odds são 2,51 pagando para a vitória do Volta Redonda, 3,00 por empate e pagando 3,13 no Avaí. Então, se você tem um dinheirinho aí sobrando para brincar e acha que o Avaí vai vencer, então aposte na Bet Nacional, que está o Avaí como azarão desse jogo. Então, podemos aí entrar finalmente no vídeo de análise aí desses dois jogadores. Primeiro, passar no Anderson, né? Jogador que jogou, que vou até botar no histórico de carreira, primeira partida profissional ali pelo Avaí em 23 na Copa Santa Catarina. O Avaí em 23 mesmo contratou ele do Falcon, se destacou na Copa São Paulo. O Avaí contratou, jogou 8 jogos ali na Copa Santa Catarina, que o Avaí jogou parte da competição com a base. Aí em 24 o Barroca utilizou ele muito pouco no profissional, utilizou apenas uma vez. Ele entrou no final daquele jogo contra o Nação, foi estreia do Avaí, vitória de 3-2 no Campeonato Estadual de 24, teve pouquíssimas oportunidades. Entrou no lugar do William Maranhão o Anderson, que a foto dele, para quem não lembra do jogador, então jogador de 21 anos, de 2004, canhoto, 1,73, 70 quilos, primeiro volante. Então, como não estava sendo aproveitado, o Avaí emprestou ele para o Toluca do México, e ele fez 35 jogos pelo time sub-23 do Toluca. Então, vou passar aqui nos dados. Não fez nenhum gol, também não deu nenhuma assistência. Normal, primeiro volante, marcação, cara mais de destruição no meio campo. E dos 35 jogos que ele participou, em 34 ele foi titular, então foi titularíssimo aí na equipe do Toluca. Foi a equipe campeã do Campeonato Mexicano Sub-23. Ele também ficou no banco em 2 jogos do time principal do Toluca. E o Toluca também foi campeão mexicano agora do campeonato principal. Então vou até botar aqui num jogo para a gente ter ideia mais ou menos do elenco do Toluca, que foi campeão aí do Clausura. A gente pode ver que tem jogadores conhecidos, né, como o Alex Vega, que é jogador que jogou Copa do Mundo pela seleção mexicana, o Paulinho, que é um jogador histórico aí do Sporting de Portugal, português. Também tem o Luan, jogador histórico do Palmeiras, campeão aí pelo Palmeiras de Libertadores, Campeonato Brasileiro, campeão olímpico pela seleção brasileira. Então, jogador bem conhecido. A gente pode ver que o time é bem melhor que o do Avaí hoje, que joga a Série B. É um time de Série A, né, de Campeonato Brasileiro. O Campeonato Mexicano tem um bom nível. Lembrando que, por exemplo, o Pachuca eliminou o Botafogo do Mundial, final do ano passado. De jogador que passou no futebol brasileiro, a gente também tem o Bruno Mendes. Sei que no elenco tem o Elinho, aquele que era da base do São Paulo, jogou no Bragantino, e o técnico Antônio Mohamed, ex-Galo, para quem não lembra. Então,
bom time para o Anderson ir para o banco, participar aí de provavelmente treinamentos da equipe do Toluca, ele tinha que estar se destacando. Então acho que vou dar minha opinião sobre o Anderson, acho que ele tem que ser incorporado ao elenco do Avaí, acho que o Avaí não tem jogadores com a característica do Zé Ricardo para ser reserva dele, o Barreto, que é o reserva agora, que está jogando titular no lugar do Zé Ricardo depois dessa operação que o Zé Ricardo teve, não tem as mesmas características, um cara que tem uma saída de jogo melhor, um cara que chega mais à frente, tem uma boa técnica, mas é um pouco mais pesado. Então, um jogador que casa mais com as características do Zé Ricardo seria um bom reserva, o Anderson. Então, acho que o Anderson tem que ser incorporado, sim, ao time principal do Avaí, se é uma opção para o técnico Jair Ventura. E você pode deixar sua opinião aí, se concorda, se discorda de mim. E agora eu vou falar do Gustavo Simões, né, que começou sendo conhecido como Gustavo Santos aqui no Avaí, e agora é Gustavo Simões. Acho que é melhor, né? O Gustavo Santos, eu sempre lembro do irmão do Marquinhos. Então, Gustavo Simões é melhor para a gente acabar diferenciando. Lembrar aqui de um dos gols que ele fez pelo Avaí na estreia dele contra o Joinville, lá em 2021, time treinado pelo Claudinei. Vou passar aqui nos dados do Gustavo Simões, para quem não lembra do jogador, botei um gol, quem sabe você lembre aí dele performando pelo Avaí. É um jogador que tem 23 anos, jovem, né? Ainda é jovem, jogador formado na base do Avaí. Botar aqui os dados melhor, né? 23 anos, estava no Differdange de Luxemburgo. Como eu vinha falando, de Differdange de Luxemburgo. Passar aqui nos dados dele, estreou ali em 21 pelo Avaí, fez um gol que eu botei na tela, em 22 fez 8 jogos pelo Avaí, até jogou um jogo de Série A contra o Cuiabá, ele entrou naquela derrota do Avaí em casa, que o Avaí até fez o gol com o Eduardo, depois tomou um gol do Valdívia, perdeu 2-1 em casa de virada. Aí em 23 teve mais oportunidades, aquele time do Alex fez 17 jogos, 2 gols e 2 assistências, fez um gol até em Série B contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, fez um gol contra o Marcílio, driblando o goleiro, aquela vitória do Avaí contra o Marcílio Dias. E a partir ali desse ano começou a ser emprestado, primeiro para o FC Osaka do Japão, time de terceira divisão, onde ele não foi aproveitado, não jogou nenhum jogo, mas estava lá no FC Osaka. Aí em 24 foi emprestado de novo, mas dessa vez jogou pelo Sampaio Correia do Maranhão, onde ele fez 11 jogos e 3 gols. É que passando desses 11 jogos, 3 como titular e 8 entrando no decorrer da partida. Então, ele era reserva do Sampaio Correia. O Sampaio Correia, para quem não sabe ou não lembra, foi rebaixado esse ano para a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, então não fez uma boa temporada, e o Gustavo não conseguiu ser titular dessa equipe, saiu antes, né? Esses 11 jogos todos foram pelo Campeonato Maranhense, mas é basicamente a mesma equipe. Então, o Gustavo Simões não conseguiu ser titular do Sampaio Correia, aí nesse mesmo ano ele não saiu, nem jogou a Série C, foi para o Differdange de Luxemburgo, onde ele fez 28 jogos, 4 gols e deu uma assistência. Desses 28 jogos, 16 foram como titular e 12 ele entrou no decorrer da partida. Um jogo pela Champions, que foi naquela pré-Champions, contra um time da Ilhas Faroe, que o Differdange foi eliminado pelo time da Ilhas Faroe, e 2 pela Conference League. Foi campeão da Copa de Luxemburgo e campeão da Liga Luxemburguesa, o Differdange. Então, não são dados assim brilhantes para um campeonato de nível técnico baixo. Assim. Pelo histórico que eu apresentei, não conseguiu jogar na terceira divisão do Japão. No próprio Avaí, não era um jogador que me agradava muito, não enchia meus olhos, mas claro, um jovem, enfim, poderia evoluir. Acho que esses empréstimos seriam bom para a gente ver se ele conseguiria se destacar, evoluir, quem sabe voltar para o Avaí e acrescentar ou ser vendido, enfim, mas não aconteceu, né? Ele não conseguiu jogar no Japão,
No Sampaio Corrêa era reserva, e no Di Ferdinand jogou bastante, mas uma liga fraca, não teve mesmo assim um grande destaque. Então, não acho que é um jogador que vai acrescentar muito mais do que o Avaí já tem hoje de elenco, né? O Avaí, para ataque, tem o Kleber, tem o Igor, tem o Higley, tem o Gaspar, tem o Negueba, tem o Taylor e o Aleph Manga, que são jogadores que jogam, que já jogaram, né? E acho que o Gustavo não é melhor que nenhum deles. E ainda mais tem o Léo Reis e o Renan, do Caravaggio, que nem estrearam ainda. Então o Avaí tem mais dois jogadores que nem jogaram. Então traria mais um só para ali brigar, compor. Então, por esse motivo, eu acho que eu não utilizaria o Gustavo Simões para o time principal do Avaí nesse momento. Acho que um outro empréstimo seria importante para o jogador, uma divisão abaixo, ali uma série C, até uma série D, para a gente ver se ele consegue se destacar e, claro, podendo retornar ao Avaí, evoluindo e ser útil para a gente, ou até se não jogar bem, o Avaí agradece pelos serviços prestados e tchau para o Gustavo, sabe? Então, não usaria ele agora, emprestaria, e é isso. Não acho que ele acrescentaria muito ao Avaí. Você deixa sua opinião aí, o que você acha, se discorda ou concorda de mim, e o vídeo acaba por hoje. Valeu aí, pessoal. Deixa o like e até.